Olá, estamos começando a segunda edição do nosso Conversa Cultural, aqui pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. E a nossa conversa hoje é com ela, que tem arte até no nome, Natália Uriarte Vieira. Seja muito bem-vinda aqui para conversar com a gente um pouquinho sobre essa tua atuação aí artística ou no meio artístico, né? Eu que agradeço, que honra, né, fazer parte da história desse novo programa, dessa realidade que a gente vai ter para poder falar um pouquinho mais e dar destaque para as pautas culturais aqui da cidade e região. Com certeza, esse é o nosso objetivo. Natália, a gente sabe, né, a gente te convidou porque estamos aí às portas do nosso querido, tradicionalíssimo, né, Festival de Música de Itajaí, 24ª edição esse ano agora, né? Então, e eu soube assim, né, um passarinho me contou que esse livrinho aqui, ó, essa coisa querida, bonito pra caramba, muito bonito. Foste tu que escreveste, publicaste 2015, é isso? Isso, 2015 foi publicado. Então, Clave de Sol, Clave de Mar, Histórias da Música Instrumental em Itajaí. Estava lendo um pouquinho a respeito do livro, né? E tu fizeste ele uma pesquisa sobre a música instrumental que vai de 1930 até os primórdios daquilo que vai acabar vir a sendo o nosso festival de música, que agora está com 24 anos. Então, assim, tua pesquisa vai de 30 a final da década de 90, é isso? Isso, praticamente isso, né? E eu gosto de falar sempre, e a gente acabou deixando aqui como histórias, porque é um recorte histórico que eu realmente vou lá na década de 30 e paro no fim do começo, que eu falo, o fim de um novo começo, que é o Festival de Música de Itajaí, mas tem muitas histórias que não estão aqui. E quando eu fiz essa pesquisa, foi justamente para que a gente tivesse registro da história oral, porque quantas histórias que já se foram, quanta coisa que já aconteceu aqui na cidade e que muitas vezes, às vezes eu estava conversando com um artista, com a minha família também, e contavam, o Nene foi um grande pianista que Itajaí teve, ele deixou um legado enorme, tudo começou com ele, muitas vezes eu ouvi isso. E daí quando eu fui pensar num tema para o meu trabalho de conclusão de curso em jornalismo, isso lá em 2007, pensei, nossa, eu queria fazer alguma coisa com arte, mas queria fazer alguma coisa também que tivesse a ver com a cidade, eu sou daqui, né, sempre vivi aqui. E a tua família também sempre envolvida com essa parte de música, essa parte artística, né? Isso, eu tenho uma família que a gente até musical. Conta um pouquinho aqui, né, na apresentação, que na verdade a gente sempre se reuniu em volta de rodas de piano, rodas de violão, nas nossas festas em família sempre foi assim, e isso sempre foi muito forte. Chegou a passar pela minha cabeça a possibilidade de repente, ser uma profissional da música, de artes, enfim. E no fim eu acabei enveredando muito mais para produção cultural, né, para também assessorar artistas. Então, desde o início lá da minha faculdade, no terceiro período eu já fui estagiária na área de cultura. Depois eu me formei, acabei fazendo uma especialização também nessa área, mas quando eu parei para pensar, meu Deus, o que eu vou fazer? Queria fazer um livro, sempre gostei muito de ler e sempre gostei muito de ouvir histórias. Então, para fazer esse livro, eu entrevistei, acho que mais de 30 artistas e pessoas, e daí eu fui amarrando essas histórias. Quando a gente pensou, inclusive, na estrutura desse livro, lá em 2007 ele tinha uma estrutura, e quando eu lancei em 2015, eu falava antes para ti que ele ficou um tempinho guardado na gaveta até ter condição de realmente lançar ele. Opa, não, ele vai ser um livro agora. Mas foi esse processo, assim. Então, o que me instigou foi muito isso, assim, de eu ouvir toda essa latência musical, artística que a cidade tem, e isso não está documentado, não tem nada registrado, Então, né? até tu citaste agora há pouco, né? Você falou, o Nene, é isso? Nene, isso. Pianista e tal daqui,
Quem foi esse Nene? Conta pra Então, gente. eu não conheço o Nene, mas para mim é como se eu conhecesse, porque muitas vezes eu ouvia minha avó contar, o Nene que tocava no Pianos Bar, que tocava em Balneário, que foi para São Paulo e que tinha muito bom gosto e que acabou a vida quase cego, sabe? Muitas coisas assim. E daí eu entrevistei entrevistei outro, o Nene era unanimidade praticamente, de todos os artistas um pouquinho mais velhos que eu entrevistei. E tem foto, alguma coisa? Tem Conseguiste foto, alguma? tem uma foto dele, vamos ver se eu acho aqui. Tem algumas, aqui, eu não sei se aparece, aqui é a foto da Folhões Jazz Band, que é a primeira banda que se tem registro no arquivo histórico, em algumas matérias jornalísticas que eu encontrei lá, na cidade de Itajaí. É a cidade praticamente, a banda oficial da cidade lá na década de 30, que tocava nos bailes da Sociedade Guarani, dos clubes da cidade. Então, aqui pode ver que a estrutura que eles falam de banda de jazz é porque tem instrumento de sopro e tem percussão. E o pai do Nene tocava nessa banda. Então, Os Folhões. Os Folhões Jazz Band. Eles tocavam no carnaval e nos bailes desses clubes. Aqui tá a foto do Nene. Olha. Essa foto quem tinha era o Arnaud. E eu falo sempre que ele foi o mestre do mestre, né? Porque o Arnaud de Mello é o nosso grande mestre que une gerações e que eu diria que foi, assim, praticamente um co-orientador meu. Ele escreve o prefácio, eu ganhei esse presente, ele escreve o prefácio desse livro. E ele me norteou muito, assim, com muitas histórias e muitas conversas que eu tive com ele, com o Peninha, com o Luiz, sobre a história do próprio Carlinhos News também, que também, né, foi um artista, um compositor que deixou um legado e que estava muito efervescente, que também conviveu muito com o Nene. Então, o Arnaud conta, assim, a história dele do início e de como as coisas começaram, as informações começaram a chegar numa época que não se tinha internet, que se tinha pouco acesso à partitura, à música e que muitas vezes as próprias músicas e os movimentos internacionais, e lá de São Paulo, Rio de Janeiro, demoravam muito tempo até chegar na nossa rádio. Então, ele fala um pouco dessa trajetória, né? E interessante a Folhões Jazz Band, quer dizer, você tem um Isso. nome de uma banda como se fosse uma banda de jazz, mas na verdade uma banda mais à frente, né? Na verdade, se a de gente for carnaval. pensar na história do movimento de jazz mesmo, né? Então, eles chamavam de Folhões Jazz Band, por quê? Por causa da formação de outras bandas que tinham essa formação de grupo, né? E que tocavam, animavam os carnavais da região. Então, tinha muito essa cultura, assim. E daí aqui vão ter outras fotos do Peninha, por exemplo, que é o baterista hoje do Itajazz, que é um baterista bem conhecido, que foi do Quarta Redenção, que é uma banda que ficou muito conhecida também em Santa Catarina, e eu falo um pouquinho desse movimento das bandas aqui, né, na nossa cidade e região. Ele cabeludo ainda, eu brinco com ele, que a foto é dele. Hoje o Peninha é careca, né? Aqui tá o Arnaud, a Luíse, então assim, eu fiz um recorte a partir das histórias que eu ouvi deles, pincelando, então, desde a década de 30, contando um pouquinho de como foi a evolução e a paixão do Nene, a dedicação dele por uma vida toda para a música, como ele se dedicou a isso a partir de uma entrevista que eu fiz com um tio dele, que acho que hoje já é falecido, inclusive, que contou muito, assim, de como ele tinha isso inato, que ele era muito musical, que ele tinha ouvido praticamente absoluto. E depois o Arnaud vai contando como ele grudou nele, como ele passou a ser um admirador e como ele ia nas vezes que ele tocava, né? Então, tudo isso foi mencionado aqui. Interessante o teu trabalho, Natália, pelo seguinte, as pessoas quando não são de Itajaí, né, não nasceram aqui e tal, elas vieram para cá, assim como eu, por exemplo, né, que estou aqui há 12, 13 anos quase, mas não tem essa referência, né, da formação da cidade. Quando, por exemplo, eu cheguei aqui e me deparei com uma cidade extremamente musical, com artistas fantásticos, né? Nós temos aí
uma gama de artistas atualmente fantástica e não sabia, né? Estou conhecendo agora que isso vem de longa data, mesmo quando Itajaí, sei lá, tinha o quê? 20 mil, 30 mil habitantes. É muito pequeno, né? Ainda mais muito presente, né? Essa efervescência e esse movimento que parece que foi crescendo junto com a cidade. Para mim, isso fica muito claro, assim, né? Eu falo que é uma pincelada mesmo, mas assim, tem a história do Nene, tem a história dos festivais de inverno, que também, né, foi muito forte esse movimento todo. Então, a gente vai lá na década de 70, depois vem o surgimento das bandas de baile na década de 80, na década de 90 já começa essa vontade de querer sair um pouco daqui, mas ao mesmo tempo de ir para fora, ir para os Estados Unidos, como tiveram fazer alguns. uma música um pouco mais universal e urbana. Isso, né? e inclusive essa influência do jazz mesmo, que foi assim, pelo menos pelas minhas pesquisas e o que eu conversei e ouvi, a década de 90 e 80 e 90, assim, foi o que realmente eles trouxeram muita coisa de fora para cá e se apaixonaram por, nossa, olha só o que está acontecendo lá, né, jazz, o que é jazz, como que nós vamos conseguir trazer isso para cá e compor e largar um pouco o repertório do baile para a gente fazer. Então, aqui, a gente conta um pouquinho do movimento das garagens. Depois a gente pode falar sobre isso. Com certeza a gente vai falar. Mas eu queria, Natália, pedir até para o pessoal, né, que está ali na técnica para colocar um vídeo que tem. Eu achei maravilhoso, assim, você tem a belíssima, esplendorosa, maravilhosa Gianna Servi lendo um trecho, praticamente declamando, né? Sim. Um trecho do teu livro com por trás outros músicos fantásticos também, que fizeram exatamente para a promoção do clave do sol, não, clave de sol e clave de mar, porque nós somos Itajaí, né? Nós temos mar aqui, belíssimo. Coloca pra gente, por favor. Decidido a mudar de vida e de endereço, o jovem que tinha o apelido de Pena veio para Itajaí em 1976, junto com os colegas e músicos Tarcísio Custódio, o caçula, e Walfried Hedel, o fofo. Eles acreditavam que aqui as pessoas tinham a cabeça mais aberta e que a cidade tinha uma localização mais estratégica no mapa. Imaginavam que encontrariam um trabalho mais rápido. Na beira do rio Itajaiaçu, eles encontraram um refúgio para tocar e ganhar dinheiro, uma casa de tolerância. Os músicos que se reuniam para tocar no prostíbulo decidiram montar uma banda com a mesma formação para se apresentar em eventos e noutras cidades. Pena lembra de uma festa de colégio que precisava de uma banda para o baile. Ele então apresentou o conjunto recém-criado como opção, sem dizer que aqueles músicos eram os mesmos que tocavam no bordel. Fecharam um negócio para a primeira apresentação. No mesmo ano, o grupo foi estruturado e começou a tocar por todo o estado de Santa Catarina. Nascia assim o Quarta Redenção. Então, que coisa linda. O Pena, né? É o Peninha que você cita. Assim, rapidamente ainda nesse bloco, qual foi a importância dessa banda especificamente para a construção desse cenário hoje rico que a gente tem? Olha, eu não posso falar que eles são únicos, né? Mas para mim, para minha formação, para minha história, eles foram muito importantes e ainda são. Né? Se a gente for falar do que é hoje o Festival de Música e da importância do movimento que se desdobrou a partir deles, do Quarta Redenção, eu penso que realmente é uma sementinha que a gente realmente hoje colhe frutos e a gente tem novas gerações que surgiram a partir do Quarta Redenção, né? O Quarta Redenção levou Itajaí, acho que para todos os cantos do nosso estado, se a gente for pensar, né?
quem acho que viveu a década de 70 e 80 ali, que tu comentas em Quarta Redenção e não sabe o que foi a banda Quarta Redenção, né? E eles são anteriores ou são contemporâneos, por exemplo, do Expresso Rural? São anteriores? Na verdade, o Quarta Redenção, uma das cantoras, que é a Luísa Lucena, ela é irmã do Daniel Lucena, que era, né, um dos compositores e cantor também do Expresso Rural. Então, foi muito próximo quando explodiu o Quarta Redenção. O Expresso Rural, acho que foi um pouquinho depois, né? Mas o Quarta Redenção, eles têm até no livro uma história bem engraçada deles, que eles foram lançar um disco deles, o primeiro disco, e o pessoal queria que eles lançassem, eles estavam lançando o disco mesmo do palco, porque todo mundo pedia, disse que foi uma loucura, assim. Então eles contaram um pouquinho disso para mim, e eu também tenho um capítulo que eu trago essa realidade. Lançavam esperando que não quebrasse, né? Sim. O que está um pouquinho estourado agora e quebrado é o nosso tempo. Na volta a gente continua aqui conversando, essa delícia que é a Natália Uriarte Vieira, falando um pouquinho sobre a história da música aqui em Itajaí. É só um instante, a gente já volta. Voltamos aqui nessa conversa gostosa com a Natália Uriarte Vieira, autora aqui, né, do Clave de Sol, Clave de Mar, Histórias da Música Instrumental em Itajaí. A gente começou lá nos anos 30 e você, né, deu um pequeno, dessas muitas histórias que você coletou. E, claro, existem, né, bandas e trabalhos que são, digamos assim, hoje se tornaram a principal referência, né? Uma coisa que a gente tem, todo mundo meio que ouviu já uma canção ou outra, às vezes até regravações, de Expresso Rural e também dessas outras bandas clássicas aqui de Itajaí. Como é que isso veio redundar no nosso maravilhoso e tradicional, hoje tradicional, né? Festival de Música de Itajaí? Olha, assim, de tudo que eu ouvi, eu penso que não tinha um outro caminho. O festival, ele foi uma explosão, na verdade, de um movimento que vinha muito intenso e muito forte, né? A gente já falou um pouquinho que veio lá da década de 30, mas essa galera que saiu ali no finalzinho da década de 80, início de 90, para pegar um monte de novidade fora, voltou. E voltou querendo fazer a sua música, o que tinha visto lá fora, voltou querendo mudar tudo que estava acontecendo aqui. E voltou querendo fazer muito isso, não uma vez por mês. Então, quando eu falava do movimento das garagens, foi isso, porque eles começaram a marcar ensaios e eles ficavam horas depois do ensaio tocando jazz, tocando música instrumental. A Luísa conta isso também, às vezes ensaiava o repertório da banda Quarta Redenção, por exemplo, para um baile, e quando acabava, ficava horas tocando só os standards, né, do jazz, que são músicas que eles tocam até hoje. Então, o que eles começaram a fazer? Quando a garagem de casa, o quartinho do ensaio começou a ficar pequeno, eles falaram assim, poxa, a gente precisa procurar um lugar para a gente fazer o nosso som. Não precisa pagar a gente, mas a gente precisa fazer o nosso som aberto e que a gente chame a galera, quem quiser venha, que tenha convidado de Floripa, que tenha gente de fora, que venha de vez em quando. E assim começou o movimento do Ita Jazz e dos grandes encontros. Então, 97, 98, eles começaram a fazer esse movimento. Uma vez por semana, pelo menos, a cada 15 dias, enfim, começaram esse movimento para eles tocarem e fazerem, curtir mesmo com a Jam Session, que eles começavam e depois a galera dava canja, então... Aqui em Itajaí, quem é daqui sabe, né, do que eu vou falar, não sei se ainda tem, né, mas até bem pouco tempo estava muito presente ainda, né, o Encontro Mercado. Sim, né? Ainda tem. Que é um trocadilho, né, de encontro marcado com encontro marcado
mercado, né? Sim. E sempre com música e tal. Vem daí também dessa tradição de se fazer esses encontros para simplesmente se juntar e fazer música? Eu acredito que sim, porque é um hábito, eu acho que é uma cultura que a gente tem de muito tempo, assim, né? Eu tenho quase 40 anos e acho que os meus encontros sempre têm esses encontros musicais. Penso que realmente é algo que vem daí. E esses encontros do Itajés aconteciam no Célios, que hoje não existe mais, né? Mas que é naquela esquina ali do mercado público. É bem pertinho, né? Começou dali. E por que eu pontuei isso quando perguntaste do Festival de Música? Porque 2 anos eles ficaram fazendo esses encontros, né, com uma certa flexibilidade, assim, de periodicidade. E de 98 para 99 começou-se, então, o município começou a discutir, né, por meio na época da Fundação Cultural ali, da possibilidade de construir, de fazer um festival de música, então, aqui. Foram atrás de referências grandes, né? Em Curitiba, Rio de Janeiro, a gente teve um grande mestre aqui também, que foi o maestro Marcos Leite, que ficou aqui até as primeiras edições, veio, deu oficina, regeu, e ele, a doença dele se manifestou aqui na nossa cidade. Então, ele é uma figura que foi muito importante, foi uma pessoa que acho que ajudou a construir a história do festival junto com toda essa latência que já existia aqui. Por quê? Porque os gestores públicos daquela época foram até ele, falaram da realidade que nós tínhamos na cidade, de todo esse movimento que nós já tínhamos de músicos, né, que tinham procurado formação em outros lugares. O Arnold tinha estudado, por exemplo, nos Estados Unidos, Luiz e Peninha também tinham ido para lá, Carlinhos News também foi para lá, voltou de lá cheio de composição, fazendo composição para campanha publicitária, enfim, né, estava tudo explodindo, assim, o mercado musical a milhões na década de 90, procuraram ele, o Marcos Leite estava ensaiando com um grupo que inclusive vai estar no Festival de Música agora, que chama-se Brasileirão. Ele estava vindo uma vez por mês para Curitiba para ensaiar esse grupo. E ele começou a construir o que vem a ser hoje o nosso festival, junto com os gestores públicos da época, a construir essa essência que é tão forte, que se mantém, mesmo na 24ª edição, com os shows, com as formações, com a Hora da Sineta, que é algo tão mágico e que eu tenho um carinho muito grande, muito legal. E interessante, tu estavas falando aí, eu estava pensando, né, nesse comecinho, eu estive num dos festivais de música que aconteceu durante a Volvo Ocean Race. Sim. Veio o Lenine e eu participei do show, né? Assisti o show. Sim. E ele contou exatamente assim, ele disse, meu Deus, eu acho que eu tive aqui, sei lá... Ele teve, acho que foi no primeiro ou no segundo, eu lembro do show dele no Guarani. Ele fez um show aí no Guarani. ele até falou, ele disse assim, era um espaço, era um clube, as pessoas estavam ali para se reunir, aqui está todo mundo disperso, chega mais para perto. Que ele estava sentindo falta dessa questão do festival, desse abraço, sim, né, das pessoas realmente estando ali, vivenciando mais de pertinho, né, a música, não apenas tendo contato com a música. Achei bem, aquilo me marcou assim, quando ele falou, né, eu disse assim, nossa, eu nunca vi um artista que, quando tem um público muito maior, num espaço muito maior e aberto, prefere que as pessoas estejam mais, sim, juntos, né? Eu penso que é uma característica muito forte do nosso festival, isso, assim. Hoje ele já é conhecido nacionalmente, tem muitos artistas que às vezes a gente entra em contato e fala, nossa, eu quero tanto ir para esse festival, todo mundo fala de Itajaí, eu quero ir, fora os que sempre vêm, sempre estão aqui, né? Mas essa característica de trazer todo mundo para perto, assim, e se manteve essa essência, por mais que teve mudança, né? Mudou gestão, teve mudança de, é show no Guarani, é show no teatro, é show de rua, depois começou a vir mais para a rua, né? Hoje já tem os workshops que falam mais da questão do mercado musical também, de produção, mas essa essência ainda é muito forte, assim, o festival é nosso, a gente tem todo um carinho, eu sou super nostálgica, assim, comentei contigo, agregar, né, que achei o crachá da 3ª edição do festival,
que eu participei. E assim, as oficinas acontecem ali nas redondezas da Casa da Cultura, então todo mundo se encontra. Tem pessoas que vêm de outras cidades todos os anos, tem pessoas de Curitiba, por exemplo, que vêm, nossa, desde o início ainda, até hoje vêm para fazer as oficinas. Então, acho que tem esse olhar para os shows, para a comunidade, para a gente trazer o que é bom de fora e agregar com o que a gente tem de bom aqui. E melhorar o que a gente tem aqui com as oficinas. Então, acho que cruza tudo isso, assim, os alicerces do festival acho que são muito sólidos e a gente tem muito orgulho disso. Nossa, e é assim, né? Cada festival, ele tem uma determinada estrutura, tem um determinado rito que ele é sempre mais ou menos perene ao longo do tempo, porém ele é sempre único, né? Porque aquele show que teve em determinado momento, ele não vai se repetir, Sim. né? Pode ser o mesmo artista, como o próprio artista, né, o Lenine falou, disse assim, eu tô aqui hoje, eu estava lá no primeiro, era só um grupo de pessoas ali, a gente cantando. Sim. Né? Ele disse assim, achei o máximo quando me convidaram para vir aqui em Santa Catarina para... Aquela expectativa que ele tinha do que era aquele festival já mudou, né? É o mesmo festival, mas mudou tudo isso. Como o Hermeto, a gente vai ter o Hermeto agora, ele já teve também. Como a gente falar aqui, não falar do Arismar, por exemplo, o Arismar do Espírito Santo, nossa, ele teve... A gente já fala que ele é patrimônio do festival também. Como teve anos, eu acho que de não fecharem nenhuma oficina com ele, ele vem. Às vezes ele vem igual, ele vem, ele quer estar aqui, ele quer estar no fervo, ele quer estar na Jam Session toda noite, porque também tem outro movimento do festival, que daí a gente começou a falar do Itajazz e eu acabei não retomando. O que aconteceu? Desde o primeiro festival, o Itajazz também ele é culpado desse festival. Por quê? Porque eles trouxeram, não, mas se isso acontece com a gente há 2 anos... Com esses encontros agora, a gente tem que ter a Jam Session dentro do festival. Então, a gente passou a ter os shows, as oficinas e onde tudo terminava, acabava com a Jam Session do Itajazz. Então, hoje a gente tem a Jam Session, mas também tem a roda de choro. As linguagens, elas vão agregando, a gente vai trazendo outras linguagens, pessoas das novas gerações. Hoje a gente também tem outros professores, né? E a gente vê que alunos anteriores hoje também são professores. É um movimento bem bacana que a gente vê crescer aqui na nossa cidade e nas outras cidades, né? Mas são 24 anos de festival, mas é um tempo danado, quase 100 anos, pelo menos agora documentado, né? De músicas, de músicos sensacionais que passaram aqui por Itajaí, que nasceram aqui, que se desenvolveram aqui, que aqui desenvolveram o seu trabalho. E, assim, nós temos também essa questão do festival como digamos assim, um disseminador, um embrião também, um espaço embrionário para outros movimentos. Como, por exemplo, né, hoje nós temos a Orquestra de Música Popular, nós temos dentro da Casa de Cultura, nós temos tantas coisas que acontecem em festival de coros aqui, né? Você falava que você participou de um coro há muito tempo, né, no coro da Univale. E isso tudo tem também uma sementinha que foi plantada exatamente pelo Festival de Música, né? O próprio conservatório e o curso de música, né, da universidade, eu penso que o festival foi muito importante, porque os alunos pensaram, tá, mas a gente vai fazer as oficinas, a gente vai estudar só durante a época do festival? A gente quer festival sempre, né? A gente quer um local para a gente estudar, crescer, desenvolver, e eu penso que foi a culpa total do festival, e que bom que a gente consolidou. Hoje a gente tem o conservatório, a gente tem vários outros eventos, a gente ainda tem o Itajazz e os grandes encontros que também acontecem hoje por meio de projetos, seja por lei de incentivo ou qualquer outro edital, mas isso continua acontecendo, assim. Agora, para eu não pecar e não falar que a gente tem coisa boa, que todo mundo que participou desse movimento é daqui, eu trago aqui também figuras muito importantes que vieram de fora, assim como o Peninha, que eu
falo aqui que veio de Rio do Sul, a gente tem pessoas como o Daniel Monteiro, que é um uruguaio que vive aqui no Brasil há mais de 30 anos, que fez parte do Quarta Redenção, que faz parte do Itajazz, que fez parte desse movimento. Então, a riqueza dessas trocas e de como tem gente que vem e vai e como tem gente que vem e fica. Né? Esse movimento dessas trocas entre os artistas. Acho bem importante a gente colocar isso e acho que Itajaí tem essa característica de ser muito hospitaleira e de acolher os artistas e de os outros artistas também acolher os itajaienses quando saem daqui. Mas é um campo muito fecundo, porque isso é cultura, né? São exatamente essas trocas que caracterizam, né, o crescimento da cultura, né? São, com certeza são. A gente tem mais coisa para falar. Nossa, eu acho que nem vai dar tempo de falar sobre tudo, né? Mas daqui um pouquinho a gente volta, daí sim, mexendo um pouquinho no nosso festival de música desse ano que tá, ó, bombando. Voltamos aqui na nossa conversa cultural, hoje com a Natália Uriarte Vieira, que é jornalista e está sempre no meio do festival de música, seja como espectadora, como produtora ou como organizadora, né? Hoje podemos dizer que você está na organização? Sim, eu integro a equipe, né, da organização. E quem diria, né? Eu falo sempre, porque na época não passava pela minha cabeça, na época que eu fiz o livro e pensei nesse projeto, que eu pudesse fazer parte da organização do festival. Para mim, uma grande alegria, um grande desafio, né? Mas estou muito feliz e a gente está contando os dias aí para chegar à 24ª edição do festival. E falar em contando os dias, né? Hoje nós estamos gravando aqui no dia 24 de agosto e há 2 dias abriram as inscrições para as oficinas. E você veio me dizer aqui agora no intervalo que já tem oficina quase esgotada. Como é que é isso? Sim, nós temos 23 oficinas. A maioria delas conta com 20 vagas, algumas com 30, algumas com 40 e algumas com um pouquinho menos. Mas já temos, eu diria que 5 oficinas aí que já esgotaram e tem muitas que estão pela boa. Então a procura tem sido muito boa, assim, o retorno que a gente vem tendo está sendo muito, muito legal. Tem algumas pessoas que têm perguntado, porque nas outras edições as oficinas aconteciam de manhã e à tarde. E esse ano a gente acabou optando por manter as oficinas somente à tarde, são em 2 períodos, né? A gente tem um intervalo no meio da tarde, então as pessoas podem optar por fazer 2 oficinas, não 2 no mesmo período, né? Ali no mesmo horário, mas podem fazer 2 oficinas e pela manhã a gente vai ter os workshops, então o pessoal também pode aproveitar, quem vem de fora, e à noite tem os pode aproveitar para dormir um pouquinho mais, porque tem a jam session, tem as rodas de choro, e daí 10 horas da manhã a gente vai ter os 4 workshops que ainda não foram divulgados. Esse eu não posso falar os nomes ainda, porque segredo. ainda é segredo de estado, mas deve sair a programação aí dos workshops ainda nessa semana, eu acredito, e os shows a gente já está sabendo do que vai rolar, né? E para inscrição aí tem que correr, né? Tem. A inscrição é online, né? No site da Fundação Cultural tem o link direto lá, a pessoa tem que ter uma conta do Google, tem que estar logado, e daí colocar os seus dados, né? E já se considera inscrito, vai receber um e-mail confirmando a inscrição. Corre lá, ó, é fundaçãocultural.itajaí.sc.gov.br. E lá tem também, além da inscrição, tem toda a programação, tá ali, né? Tem a programação. A gente está recebendo muito questionamento sobre, eu não toco nada, posso participar? Tem alguns professores que liberaram para ouvintes. Tem algumas oficinas que são um pouquinho mais tranquilas, mas tá aí já uma sugestão para a próxima edição, né? A gente ainda falou, quem sabe, pensar numa musicalização para adulto, alguma coisa também que... Tem algumas oficinas que são um pouquinho mais abertas, como de composição, letra, mas de forma geral, assim, a pessoa tem que ter já uma noção, pelo menos, né? Então, a gente tem um
uma gama de oficinas assim que é bem diversa, tem oficina que traz a questão da composição, tem a oficina que traz a questão da produção, desde captação de áudio e tecnologia, a gente tem de voz, de coro, de instrumentos de sopro, de contrabaixo, então a gente tem vários, e assim, artistas renomados internacionalmente, inclusive, que vão estar aqui comandando essas oficinas, ministrando. Como sempre, né? Alguns deles, inclusive, vêm acompanhando alguns dos shows nacionais. A gente, esse ano, acabou não optando muito por separar na programação o que é show nacional do que é show local. E eu acho que é super válido a gente explicar o porquê disso, assim. Já faz um tempo que a gente fala da qualidade dos nossos artistas locais. E por que eles terem que abrir um show nacional e fazer menos tempo, e um está num palco menor, outro está no palco maior. Então, esse ano a gente tem essa novidade, que a gente tem os 3 palcos no festival, que vão estar localizados ali no centro da cidade. E a gente vai ter o encontro de artistas locais, inclusive com artistas nacionais. A gente vai ter o palco Elza Soares, é outra coisa bonita que surgiu esse ano, né? Os que é uma palcos... homenagem à grande artista que, inclusive, esteve aqui em 2019. Em 2019. Isso, a gente faz uma homenagem a 3 artistas. Elza Soares, que fez o show no Centro Eventos em 2019, no nosso festival. Eu estava lá. Ah, eu também estava. Foi lindo, né? Foi emocionante. Lindo, maravilhoso. O palco da Praça Arno Bauer, que fica ali entre a Casa da Cultura e o museu, vai se chamar Arthur Maia, que é um grande contrabaixista que também esteve aqui e não teve só uma vez e também faleceu, né? Recente, logo depois do show. E a gente tem o palco da Casa da Cultura, que vai se chamar Fernando das Neves, que é, assim, filho do festival, que é um artista, um amigo querido que a gente perdeu muito recente. E nesse palco, esse vai ser um palco muito mais de formação, de workshops e de encontros, né, para os artistas conversarem. Esse palco vai ser interno dentro da Casa da Cultura e vai levar o nome do Fernandinho. Então, até me emociona isso, mas acho que é uma coisa muito bonita, quem sabe que veio para ficar para as próximas edições também. Mas é muito bom, assim, e eu estava dando aqui, né, assim, uma espiadinha aqui, uma colinha na programação. Eu falei que eu tenho que lembrar. A gente já começa aqui, né, com Camerata Florianópolis e Expresso Rural. Isso. Quer dizer, o Expresso Rural que é daqui. Isso. Ele é daqui. Né? E a Camerata também, nossa, tá assim... eles estiveram no Rock in Rio, eles têm feito espetáculos para muita gente, centenas de pessoas, tem um trabalho muito vigoroso, muito bonito. Fica o convite para quem puder ir assistir. A gente vai ter, acredito que mais de 30 artistas num palco. E mais que isso, a gente vai ter 30 artistas num palco que é aberto, que é para todos, né? Num sábado, dia 3 de setembro, então às 8h30 da noite, começa o nosso Festival de Música de Itajaí com esse concerto. Entre Camerata e Expresso Rural, quer dizer, você pega essa... A Camerata tem aquela questão coisa de do erudito, ser mais né? erudito, mais clássico, mas eles já vêm fazendo um trabalho não de popularização, mas essa é a palavra correta, deixar mais popular para que essa música, até essa música mais erudita, chegue às pessoas, né? Sim, já é um trabalho que eles têm vários projetos, inclusive com repertório para criança, de rock, musical. Então, que bom que nós vamos ter com eles aí os catarinenses do Expresso Rural, né? E quem que também não lembra, não sabe uma música do Expresso Rural? Com certeza, todo mundo, né? As manhãs do sul do mundo. Sim, certos amigos, né? No dia seguinte, então, temos Hermeto Pascoal, né? O grande mestre, Nosso né? grande mestre. Que já virou até tema de música, né? Sim. Hermetismos Pascoais, como diria o Caetano Veloso. O Hermeto também já teve, né, no nosso festival. E agora vem também com uma super banda, não é orquestra, mas é uma banda também de peso. Aí, inclusive, a gente vai ter instrumentista que eu acho que está ministrando oficina. A gente tem o palco no segundo dia, a partir do segundo dia a gente já tem atração, que é a Horus Boros,
me corrija se eu estiver enganada, porque a minha mesmo. memória... Horus Boros. Horus Boros, a partir das 7 horas Maia. da noite no palco Arthur Maia. Então, só destacar que a programação é 100% gratuita, gente. Então, fica aí o convite para que as pessoas venham, prestigiem e acompanhem essa programação. Na segunda-feira, a gente tem o nosso Arnold Melo, que completou aí recente 50 anos de carreira, nosso contrabaixista, nosso mestre, coordena o festival há muito tempo, acompanha desde o início também todo esse movimento, foi membro do Quarta Redenção, membro do Itajazz, estudou nos Estados Unidos. Eu brinco com ele que ele é o nosso mestre dos magos, porque o Arnaud, ele une gerações também, né? Ele é o professor das novas gerações e ele reúne no palco pessoas, artistas de todas as idades. E falando, né, nessa união de tempos que perpassa vários tempos, pega um pouquinho lá do início, né? Você falava, no caso dos anos 50, o pessoal já fazia jazz e fazia um pouco de bossa nova, porque é o jazz brasileiro, né? E aí tem Toquinho. Toquinho. Grande parceiro do Vinícius de Moraes. Sim, e o Toquinho junto com um grande violonista nosso, que é o Ricardo Pauletti. Então aí tá o primeiro encontro, né, de dois gigantes aí da música. O Pauletti vai tocar no mesmo palco, vai tocar com o Toquinho. Então teremos Toquinho... No feriado de 7 de setembro. Toquinho no 7 de setembro. A gente vai ter também uma dupla que teve no festival no ano passado de forma online e que foi um arraso, que é a Vanessa Moreno e o Salomão Soares. O Salomão é um pianista, grande pianista, e assim, eu confesso que eu os conhecia pouco até ano passado, e nossa, eles são muito bons, então fica mais um convite aí para também prestigiarem. E tem também o Vocal Brasileirão, e eu estava vendo aqui, né, vários desses espetáculos terão acessibilidade em Libras, né, que é o correto. A gente vem tentando fazer isso nos eventos da Fundação Cultural, do município, porque a gente acha que esses eventos, arte deve ser para todos. Então, é um desafio, né? A gente sabe que nem sempre a gente consegue. Vão ser 5 shows, 5 espetáculos que vão ter acessibilidade em Libras. Então, quem quiser dar uma espiadinha lá no site da Fundação Cultural, está sinalizado quais são os shows. De forma geral, todos os shows que vão acontecer no palco Elza Soares e que não são instrumentais. Então, o Hermeto não vai ter e o Arnaud também não, porque os dois são instrumentais. Mas os que não são, então a gente vai ter acessibilidade em Libras. Tem aqui o show inaugural da Camerata Florianópolis Expresso Rural, tem acessibilidade. Isso. A Vanessa Moreno e Salomão Soares, o Toquinho com Ricardo Pauletti, o Vocal Brasileirão. O Vocal Brasileirão é esse grupo que eu comentei, que foi criado, né, regido pelo maestro Marcos Leite. Então, agora ele vem e o maestro regente deles vai ministrar uma das oficinas, a oficina de canto coral. O maestro Vicente vai ministrar. É um trabalho muito bonito também. E esse show eles cantam especificamente Tom Jobim. Então, assim, vale a pena assistir. Um outro encontro que a gente vai ter, que promete muito, é o encontro da Roberta Campos com o Rizzi, né? O Rizzi é daqui, ele é um talento, assim, que é um multiartista, que a gente tem muito orgulho dele, como cantor, como Dete Peixeira, né? Como tudo. Então, ele vai cantar junto com a Roberta Campos, os dois se encontram no dia 9, é isso? Me corrige, que agora minha memória Roberta Campos e Rizzi, exatamente. Dia 9, na sexta-feira à noite, então eles vão estar no palco Elza Soares. E aí, assim, para encerrar, né, com chave de ouro, tem muita gente boa, Terra à Vista, a nossa tarrafa elétrica. Tem. Que eu... Propriamente, ai que vergonha, né? Eu não os conhecia. Daí eu fui, acho que passear no Mole e estava tendo um show de encerramento de uma semana especial deles lá. Sim. Com tarrafa elétrica. Gente. Eles são... Foi amor à primeira ouvida. Não, eles são demais, assim. Mas até voltando um pouquinho no sábado, no início do sábado, já, de manhã, às 11 horas da manhã, a gente tem a abertura do palco Arthur Maia, que fica ao lado da Casa da Cultura, com Samba de Bárbara.
Samba de Então, Bárbara. a Bárbara Damasio vai fazer uma roda, né, de samba, de choro, e depois a gente tem um grupo que chama-se Desengaiola, que é do Rio de Janeiro. A gente tem o filho do Lenine, que está nesse grupo, então promete ser também bem agitado esse espetáculo, e dali eles devem sim passar pelo mercado público, e depois encerra a noite, então, com as atrações no Centro Eventos e com o Rock and Beer, que é um festival parceiro nosso também. Rock and Beer no Centro Eventos com o Duca Lendecker. Pois é, eu já soube aqui que estavas muito feliz, né? Eu tô. Porque eu sou muito fã de Duca Lendecker e ele fez Pouca Vogal, ele teve junto com Humberto Gessinger, dos Engenheiros do Havaí. Ele também era um dos nomes que a gente estava namorando, com o Humberto. Então, ele montou, né, com ele e o Humberto montaram um espetáculo que chamava Pouca Vogal. Sim. Né? Por causa da união dos dois números, Gessinger com Lendecker, que quase não tem vogais. Não sabia disso, olha só, não sabia. Legal. Porque, na verdade, nas letras são muitas vogais, né? Sim. E aí, ele também fez parte de uma banda, né? No tempo áureo do rock gaúcho, chamada Cidadão Quem. Sim, eu também os conheço um pouco, assim, lembro de... Assim, enfim, o festival está permeado de atrações as mais variadas para todos os gostos, quer dizer, e vamos conhecer, gente, vamos lá, vamos se divertir. E eu vou deixar mais um convite ainda, de uma coisa que não foi falada ainda. A gente vai ter também 4 bandas que vão fazer apresentações itinerantes pela cidade. Então, se alguém estiver passando, fazendo uma compra num supermercado, por exemplo, provavelmente, durante esse período, então, de 3 a 10 de setembro, pode ser que tenha, que encontre algum grupo de sopro, algum grupo tocando ali no cantinho, ou caminhando e tocando. São 4 grupos, 3 de Itajaí, e um chama-se Orleans Jazz Band, que vem de São Paulo e vai se apresentar aqui. Deve estrear aí no dia 9, eles vão se apresentar, vão fazer 3 apresentações aqui na Hercílio Luz, provavelmente, e devem fazer também aquele percurso ali entre a Praça da Casa da Cultura, a Praça da Matriz e o Mercado Público. Ou seja, vai ser uma semana muito musical. Vai. Muito bela, e para todo mundo participar e se divertir e ter acesso a coisas diferentes, né? Ter acesso a uma música que talvez não esteja lá na rádio, né? Não é aquela questão comercial, mas ela é muito boa, tem que conhecer. O importante é isso, é dar a oportunidade. Precisa se envolver, né? Então, essa ideia de levar o festival para a rua mesmo, porque em outras edições a gente chegou a ter show de rua, mas não toda a programação, é justamente para envolver a comunidade e todo mundo ter essa sensação de pertencimento, de que o festival realmente é da cidade, é nosso, é de todos nós. É de todos nós, é uma maravilha. Então, não esqueça, Festival de Música de Itajaí está aí, está na beirinha. Natália, obrigada pela tua presença, eu sei que você está correndo por causa da programação. Esteja sempre convidada a voltar aqui, não só à TV Câmara, ao nosso Conversa Cultural, a todos os nossos programas. Nossa, eu que agradeço e fica o convite a todos para que prestigiem o Festival de Música e todos os demais eventos culturais do município, dos artistas, dos grupos da nossa cidade e de toda a nossa região. Que é riquíssimo. É sim. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. E obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. E lá não esqueça, viu? Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e deixe o seu joinha, que a gente gosta também e ajuda. Até o próximo Conversa Cultural.